Alencar, boa noite para você. Salve, Nonato, boa noite para você, boa noite, Paula, boa noite, ouvintes. Kennedy Alencar, hoje no estúdio da CBN. Kennedy, a gente tem um convidado hoje aqui também no Política Como Ela É, que é Ciro Gomes, do PDT, ex-governador, ex-ministro, presidenciável também. Muito obrigado pela presença aqui, governador. Muito obrigado a você, Nonato, meus cumprimentos a Paula, ao Kennedy Alencar e a toda a gente querida que está nos ouvindo aí na CBN. Queria começar com um assunto que repercutiu muito nas últimas horas, que foi uma declaração do vereador Carlos Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro. Ele que publicou ontem numa rede social que por vias democráticas a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos, e concluiu, se isso ocorrer. Obviamente que isso já repercutiu em Brasília, a gente trouxe aqui a manifestação de algumas autoridades lá também, e eu queria ouvir o senhor a respeito disso. Qual é a impressão que o senhor teve dessa frase? Esse menino é um dos percevejos que infestam a vida brasileira, a vida política do Brasil, mas ele é filhote do Bolsonaro. Então a gente precisa saber, não é qual é a opinião desse boboca, nós precisamos saber ou exigir que o Bolsonaro diga claramente de que isso foi mais uma bobagem que o filhinho falou, porque ele, Bolsonaro, sendo presidente do Brasil, deve reafirmar o compromisso com o Estado de Direito Democrático. A gente não precisa parar de tratá-los como filhinhos. Mal comparando, me lembra o Neymar, que a gente fica toda o menino Ney e o menino cresceu. Mas eu chamei antes de percevejo. E o Carlos é um vereador, né? Eu chamei ele antes de percevejo. Que é isso? É uma praguinha. Mas você acha que há uma ameaça à democracia no Brasil hoje? A qualidade da democracia, sim, mas não há nada que a gente possa hoje dizer que foi transgredido o rito das instituições democráticas. Não é? Mas a qualidade, quando você diz assim, não, a Ancine agora não vai mais patrocinar, financiar filmes que por eventualmente tenham uma temática LGBTQI. Ora, isso evidentemente deforma a democracia, porque ninguém deve se meter na liberdade de criação da arte. A gente pode não pagar a entrada de um filme que a gente acha que atente contra a nossa moral, contra nossos costumes, contra nossos hábitos, nossos valores. Mas você, antes de coisa... Então, ligar para o dono de uma empresa, dizer, olha, bota o Nonato para fora, porque o Nonato está falando uma crítica contra mim. Isso tudo já são deformações de uma cultura autoritária que é claramente a cultura do Bolsonaro. Agora, hoje é bom que a gente faça o elogio, porque eu sou muito crítico ao conservadorismo do Congresso, mas o Congresso brasileiro, né, tem jogado um papel importante de obrigar o Bolsonaro ao rito democrático. Freios e contrapesos ali. Exatamente. Isso é muito importante, dado que o judiciário brasileiro tem fraquejado de uma forma muito constrangedora. Agora, a gente tem 8 meses completos de governo Jair Bolsonaro. Qual é a sua avaliação das pautas que estão sendo tocadas? Já tivemos a vitória da reforma da Previdência na Câmara, também passando pelo Senado, declarações polêmicas do presidente. Qual é o balanço que o senhor faz do governo até aqui? É um governo muito ruim. E eu o acompanho profissionalmente. Eu criei o Observatório Trabalhista, está na internet, você pode entrar no Google e olhar o Observatório Trabalhista, e a gente acompanha para dar ao povo ferramentas de avaliação fora de ódios e paixões que são péssimos conselheiros. Então você toma, por exemplo, segurança pública, com um dos elementos centrais do discurso bolsonarista. A execução do orçamento até o mês passado, que foi a última edição do observatório que nós fazemos, foi de cada R$100 disponíveis para aplicar em segurança pública, o Bolsonaro aplicou apenas R$6,50. É a pior execução em saúde, a pior execução em educação, a economia vai de mal a pior, né? Tendemos aí a uma estagnação econômica muito grave, que significa empobrecimento, porque 2 milhões de garotos chegam por ano ao mercado de trabalho no Brasil. A uberização da nossa economia, do mundo do trabalho, é um fenômeno trágico. São 408 mil novas vagas, ganhando menos de meio salário mínimo, que é essa gente que está correndo aí com uma sacolão nas costas para ganhar R$5 numa corrida. Isso é a fórmula econômica que está aí. As contas públicas estão em pandarecos. A PEC 95 está fazendo valer, que é aquele congelamento de gastos. Que é o teto. E só para demonstrar minha isenção, minha distância crítica e como eu estou prestando atenção em todos os detalhes, é minha obrigação. Eu tive quase 14 milhões de votos, não tive a honra de ser eleito presidente, portanto, meu papel, que me foi dado pela mesma população que eu amo, que elegeu o Bolsonaro, é fiscalizar, cobrar, denunciar os erros, etc. Pois bem, eu acho que 3 coisas são importantes de serem destacadas. Primeiro, o Bolsonaro paga hoje os menores juros oficiais, a taxa Selic, da história da Selic. O que é constrangedor. A esquerda passou 14 anos no poder,
pagando os juros mais exorbitantes e a direita brasileira está lá pagando os menores juros da história. Isso não é pouco importante, é muito importante, não é bem uma iniciativa de mérito, é a depressão econômica e tal, mas o fato é que aconteceu. Segundo, o Bolsonaro fez em 3 meses aquilo que eu reclamava há 10 anos e que também não se fazia. É que as facções criminosas que se organizaram de forma muito perigosa estavam comandando o crime de dentro das cadeias de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Fortaleza e de outros lugares. E era óbvio que a gente tinha que cortar essa cabeça dessa cobra, tirando essa gente dos presídios estaduais e segregando nos presídios federais, onde a comunicação é mais eficaz, a restrição das comunicações e os controles. Ele fez isso. E terceiro? E terceiro, o Bolsonaro assinou uma medida provisória criando uma pensão vitalícia na contramão do desmonte do estado de bem-estar social, permitindo que a União pague pensão às crianças que nasceram com microcefalia em função de Zika. Aí tem muitos defeitos, ele faz uma violência institucional quando proíbe que as pessoas que que judicializaram essa questão possam participar do benefício, isso é inconstitucional, mas eu destaco só para ver o nível de detalhe com que eu acompanho essas três iniciativas. Governador, o resto é um desastre completo. O senhor foi candidato a presidente. Qual que é o caminho para a oposição em 2022? Pergunto porque há muita diferença e muita divergência entre o senhor e o PT. O senhor é muito crítico em relação ao Haddad, ao PT e ao Lula. E eu me lembro que depois da ditadura, o Carlos Lacerda, o Juscelino Kubitschek e o Jango, que tinham grandes diferenças, se uniram numa frente ampla. O caminho para a oposição não é estar unida em 2022? O senhor acha que vai conseguir ser eleito presidente da República sem os votos petistas? Veja, eu não vejo o eleitor brasileiro, o cidadão brasileiro, como cativo de ninguém. E eu não sou um inocente, eu conheço o povo brasileiro com a minha alma, não é? O que o povo brasileiro tem hoje é, majoritariamente, uma grande frustração com a experiência do PT. E não é porque não haja coisas boas. Eu ajudei o Lula, né? Foi ministro. Mais do que ninguém sabe. Mas de um tempo para cá, claro que o que se noveliza na cabeça das pessoas, nas televisões, é a corrupção. Não dá para esconder. O Palocci não é periférico. O Palocci era o braço direito do Lula. E é réu confesso, meteu a mão e roubou 100 milhões de reais. Então não dá para esconder, os caras ficam aí como se tudo fosse uma grande trama. Claro que o Moro é um politiqueiro, não tem nenhum compromisso com a justiça, nem com as leis, é um ambicioso, aceitou a vantagem de uma promessa para o Ministério da Justiça, mas pior ainda, um cargo vitalício de ministro Supremo. Isso tudo é corrupção. Porém, o Brasil está... Mas a esquerda não tinha que estar unida. Só. Mas repare, esquerda não é um adjetivo, esquerda tem que ser um valor, um compromisso. E o Brasil não cabe na esquerda. Essa é a primeira grande humilde constatação. A centro-esquerda. Nós temos que ampliar, porque esse país precisa conciliar os interesses práticos de quem produz. Esse mundo rural brasileiro está carregando o Brasil nas costas. E é arquiconservador. Votaram em massa no Bolsonaro, zangados com o PT. Agora, mas não é só a corrupção. Desculpa, só completando a resposta, eu quero ser o mais breve possível. É a debacle econômica. Caramba, não é possível que o PT queira apagar o desastre que aconteceu com a Dilma. E só estou falando isso porque me perguntaram. Sim. A Dilma desastrou o Brasil. Ela é corrupta? Não, é uma pessoa honrada. Eu lutei muito contra o impeachment dela. O Ceará foi o único estado que deu 2/3 dos votos contra o impeachment. Sabe o que acontece no dia seguinte? Se houve um golpe, que eles chamam que houve um golpe, quem fez o golpe foi o Senado. Quem presidiu o Senado era o Renan Calheiros e o Eunício Oliveira. Diz com quem o PT se abraçou e o Bolsonaro e o Haddad se abraçou nas eleições de 18, 2 anos depois, com o Renan Calheiros e coisa. Não dá mais para passar pano para isso. Senão, nós vamos perder 5 eleições. E a questão do Lula livre, acho que a Paula quer falar essa disso. questão da conciliação, o senhor acredita que a centralidade da pauta do PT em torno da liberdade do ex-presidente Lula, Lula livre, é um empecilho para uma conciliação? Pergunta para o nosso povo qual é a centralidade para 14 milhões de desempregados. Qual é a centralidade? Não, eu acho que isso não tem centralidade nenhuma. Eu acho que todo brasileiro, todo cidadão merece um julgamento justo. E acho que o Sérgio Moro trocou os pés pelas mãos, agiu à margem da lei, cansei de avisar na data que aquilo tudo era semeadura de nulidade, essa sentença contra o Lula é nula, mas o Lula e mais ninguém aceitou o rito do judiciário. Porque nós estamos na América Latina. Por exemplo, o preso político Pepe Mujica
Foi um preso político, ele não teve direito a contraditória, a ampla defesa, recurso nos tribunais, nada disso, nem prisão especial, bugica, rapaz. O que a Vaza Jato mostrou não transforma o Lula num preso político, como diz o preso PT? Político de forma nenhuma, porque o Lula, lá pelas tantas, eu disse, Lula, você vai ser preso e não vai sair da cadeia tão cedo. Candidato você não vai ser mais. Ele não quer ouvir. Então, se você acha que está sendo injustiçado, até foi violentamente agredida essa petezada porque não respeita ninguém. Agora estão atacando o Noam Chomsky, a maior cabeça, maior intelectual do pensamento progressista do mundo, que vem no Brasil de 6 em 6 meses, vai para Curitiba visitar o Lula, só porque fez uma reflexão de que o PT está aprisionando a oposição brasileira e que via em mim potencial para unir e criar um movimento, nada agora é de direita, é um velho decrépito. Essa gente perdeu o juízo. Mas a consequência prática disso qual é? Eu ia perguntando, qual é a centralidade para 14 milhões de desempregados? 42 milhões e 500 mil brasileiros que estão correndo do rapa aí nas ruas de São Paulo, do Brasil, vivendo na informalidade. O maior volume de gente na informalidade da história do país. 63 milhões e 500 mil brasileiros humilhados com nome sujo no SPC. Faz uma passeata pro Lula livre e vai quem quer. Porra, é evidente. Vamos perguntar ao povo. Isso. Vamos perguntar ao povo. Está estudando. Tem que separar. A estratégia política da oposição não pode. Veja bem, não ser pode misturar o Lula é uma opção que cada brasileiro pode ter ou não. Tá. Mas o Lula, por exemplo, da Bahia para baixo, é visto com muito ódio. Sim. Governador, eu queria voltar na questão da oposição. Qual é o papel que a oposição tem que ter nesse momento num governo que o senhor aponta apenas 3 itens interessantes? O senhor diz, no resto é uma lástima, é ruim. Essa oposição está fazendo efetivamente uma oposição ao governo Bolsonaro ou não está se movimentando? Não, nós estamos fazendo, somos meio invisíveis, porque há 2 universos onde a oposição pode se ferir. Um é o Congresso Nacional. Então, no Congresso Nacional, nós vamos perder todas por 3-1 ou 4-1. Que o povo brasileiro, por favor, entenda isso. Lá no Congresso Nacional, o resultado da eleição foi o bolsonarismo estendido, o mundo conservador, o interesse plutocrata do baronato, tem 400 deputados em número redondo e nós temos 130. Então, se a luta for lá, nós vamos perder todas. Então, o nosso papel diante disso é o quê? Atenuar o dano, conter dano, diminuir os prejuízos, tentar negociar. E nisso nós já discrepamos do PT. Chega a eleição de presidente da Câmara, perdida como está, 4-1, nós achamos que era melhor conciliar com o Rodrigo Maia, que já estava virtualmente eleito, mas não queria ser eleito só pelo bolsonarismo, queria uma grife, e nós então exigimos dele, que é homem de palavra, 2 coisas. Compromisso de obrigar o Bolsonaro ao jogo da democracia, que ele está cumprindo rigorosamente, e respeitar as ferramentas de luta da minoria nas comissões, para não sei o quê, para a gente conseguir uma emenda, conseguir uma CPI, e ele está cumprindo rigorosamente. O PT resolveu enganar o Freixo, fazendo da eleição na Câmara um 3º turno. E enganou o Freixo tirou 50 votos. Ministro, nas redes sociais aparece muito uma questão sobre a Tabata Amaral, que é uma deputada do PDT de São Paulo, que o senhor inclusive elogiou, e ela na reforma da Previdência, ela votou a favor da proposta que foi costurada no fundo pelo Rodrigo Maia e pelo Centrão, não é nem a proposta do Paulo Guedes mesmo. E do Bolsonaro. Mas o PDT e o senhor foram muito críticos. Qual que é a sua avaliação sobre a atitude da Tabata Amaral e por que o senhor é crítico em relação a ela? Eu não vou mais mencionar a Tabata Amaral, porque dói muito em mim. Eu que a recrutei, eu vivo lutando para dar espaço para os jovens, eu tenho um êxito extraordinário no Ceará, tenho uma geração brilhando no Ceará, que eu ajudei a treinar, a formar. E é isso que eu quero fazer no Brasil também. Tudo que eu puder fazer para dar espaço para outras pessoas fazerem, eu quero ajudar. E a Tabata, eu que filiei. Enfim. E vamos dizer, desgosto de filho. Desgosto de filho que eu sinto. Então não falo dela. Falo assim, vamos pensar juntos. Um partido democrático trabalhista que carrega o legado trabalhista da história do Brasil, que fundou o sistema público de previdência, fez uma reunião com seus 500 mais graduados e militantes do país. A deputada estava presente também. E abrimos o debate sobre a reforma da Previdência. Não é nosso papel, mas eu acho que não adianta falar mal e não propor. E não reconhecer a natureza do problema. Fiz uma proposta com começo, meio e fim de uma nova Previdência Social, dizendo onde é que vinha o dinheiro, enfrentei, dei a cara para bater, propus imposto sobre dividendos e lucros das grandes corporações, propus costar 20% da renúncia fiscal maluca que foi feita no Brasil. Isso resolveu o problema em 12 meses. E a deputada de tudo estava ciente, participou e tal. Depois botamos em votação nos 500, então resolvemos tirar uma posição 100% a favor.
Ela a deputada descumpriu também. a norma a deputada partidária, né? também. Quando na véspera da votação, um projeto de reforma que carrega nas costas do povo mais pobre 83 de cada R$100 de sacrifício, ela pega e anuncia que vai votar a favor. Era melhor que não tivesse o projeto? Era o quê? O projeto que foi aprovado era melhor que não tivesse? Acredito que era melhor que não tivesse. Todo mundo vai ver. É simples, vamos lá. Você já viu algum operário, amanhã quando você for para casa, hoje à noite que o expediente acabou, quando você vier para casa, veja se você vê no andaime de um prédio algum operário com 65 anos. Quando você entrar numa loja, vocês entrarem, veja se você acha uma balconista com 62 anos. Percebe o que eles fizeram? Eles acabaram com a previdência social dos pobres no Brasil. E mantiveram os privilégios. Vou dar o número, as pessoas não querem dar cara para bater, mas é assim, os militares, todo-poderosos militares, os intocáveis militares brasileiros, 9 ministros generais, custam 47 bilhões de reais por ano ao povo brasileiro. Contribuem com 3. O que é que mudou? Nada. Aí vamos agora fazer com uma pensionista, o Senado vai corrigir isso, porque nós estamos guerreando. Mas uma pensionista de um servente de pedreiro que cair de um andaime pode receber 60% do valor do salário mínimo. Informação, o Bolsonaro e o Guedes congelaram o valor do salário mínimo até 2021. Sendo que a energia está subindo acima da inflação, a comida está subindo acima da inflação, e isso é que leva o salário mínimo do povo. Vai empobrecer mais. Ministro, mas eu queria ouvir o senhor sobre a chamada Vaza Jato, que tem revelado aí procedimentos do modus operandi de estrelas da Lava Jato, como em destaque o procurador da República, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. O que o senhor acha do conteúdo da Vaza Jato, se merece ser investigado e da ação desses dois personagens? É o mais puro jornalismo, e a gente precisa ajudar o povo a entender. O jornalista é protegido pela Constituição, explicitamente, e ele tem o direito, o dever de catar informação pela forma com que ele conseguir, não há ilicitude no exercício do dever de informar, e partilhar essa informação. Se tiver interesse Quem não pode vazar, né, informações pessoais, comunicações pessoais, são as autoridades. Portanto, os criminosos aqui são aqueles a quem a lei dava a tarefa de cumpri-la, o juiz e os promotores. Um bando de garoto à toa, tudo esgoeladamente ambicioso por poder e dinheiro. Essa é a questão. Pior ainda, alguns deles, como o caso do Deltan Dallagnol, com esta arrogância patológica de falar em nome de Deus. Quer dizer, nem a humildade de ser um pecador para lavar a boca antes de falar em nome de Deus, esse camarada tem. Governador. Agora, governador, diante desses diálogos revelados, o senhor acredita que as penas que foram aplicadas pela Lava Jato devem ser revistas, todas elas, inclusive a do ex-presidente Lula? Diz a lei, eu não vou falar da minha crença, diz a lei que é suspeito o juiz que confraternizar com a parte. No processo penal de ordem pública, que é o caso do processo do Lula, o Ministério Público é parte, é a parte acusadora. Então é flagrante que o Moro abandonou a isenção, a distância do juiz das partes e passou a liderar e aconselhar uma das partes. Diz a lei que este juiz, nesse caso, é suspeito. Se ele não se declarar suspeito, qualquer instância da justiça poderá declará-lo suspeito. O STF vai declarar? Todos os atos que ele praticou são nulos. Não é anuláveis, nulos pleno direito. O que quer dizer o seguinte, o Lula não será afirmado inocente pela lei. Serão anulados os atos processuais. Ou seja, ele merece um novo julgamento, é isso que o senhor acha? Isso é o que a lei diz. A lei diz? Para mim pouco importa, a minha crítica ao Lula. Ele merece, como todo cidadão merece, um julgamento isento, justo. Eu sei que o Lula não tem nada de inocente. Evidentemente, eu li as 81 páginas da sentença do Moro, é um disparate, não tem um elemento de prova. Há um conjunto indiciário constrangedor, mas não tem uma prova sequer. Agora, como é que isso acontece? Acontece espontaneamente? Não, os advogados vão denunciar, eles já estão orientados por um bom advogado, eu digo os Deltan e os Moro da vida, vão lançar suspeitas sobre a qualidade das informações, haverá então a necessidade de uma perícia, que a Polícia Federal tem tranquila condição de fazer essa perícia, e aí demonstrado, como a gente sabe, mas só pelo rito judiciário, só uma perícia atestará, o processo do Lula será declarado nulo. E volta tudo para o começo. Governador, tem 30 segundos. Vamos nesse. 2022 já começou? Começou, não parou nem um dia. Na medida em que o Bolsonaro se elegeu e faz o que está fazendo, infelizmente nós precisamos lutar com a energia como se a eleição fosse amanhã. Você será candidato?
Deus é quem sabe, mas eu gostaria muito de presidir o Brasil se for um dia tiver essa chance. Acabou de se declarar candidato, então. Não, eu não me declaro porque eu sei com a minha experiência que o Brasil vai passar por tanta confusão que ninguém sabe o que vai acontecer. Eu apenas luto para ajudar o povo brasileiro a entender o que está acontecendo e a saber que um caminho existe diferente desse que está aí, muito melhor do que a gente pode fazer. Governador, muito obrigado, Muito obrigado por atender ao convite da CBN, comparecer aqui no estúdio da CBN, é um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, boa noite. Kennedy, obrigado. Amanhã tem mais. Boa noite, Nonato. Boa noite, Paulo. Boa noite, ouvintes. Até amanhã. Boa noite, Kennedy. Nós vamos ao nosso intervalo, são 4 minutos de intervalo. Já voltamos a seguir o noticiário da sua cidade. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora. Esse é o problema dele, pergunta pra ele. Pacto de gerações.